Olá, meu nome é Juan e hoje eu vou falar um pouco sobre equilíbrio químico, deslocamento de reação, ionização, ácido e base. Então fica até o final desse vídeo, porque lá eu vou ensinar uma maneira muito simples e intuitiva de entender como funcionam os logaritmos. Lembrando que o resumo para essa aula e as fórmulas também que vocês vão precisar estão aí na descrição. Então vem comigo! Primeiramente, eu gostaria de contextualizar aquilo que a gente estava aprendendo até então, que eram os equilíbrios químicos. É uma situação maravilhosa em que havia uma reação direta e uma reação inversa, ambas elas com velocidades iguais. Porém, no ensino médio, como eles gostam de ir complicando a nossa vida cada vez mais, a ideia agora é justamente desequilibrar as reações, tornando as velocidades diferentes. Isso se chama de deslocamento de reação ou deslocamento do equilíbrio. No caso, deslocar para a direita significa que a reação direta vai ficar mais rápida, e deslocar para a esquerda é porque a inversa vai ficar mais rápida. Com isso, entramos até mesmo numa questão filosófica, que é a maior dica para essa matéria. Se o ser humano tenta desequilibrar aquilo que está acontecendo na natureza, o universo vai querer voltar ao equilíbrio e vai fazer isso de tudo. Quem explica isso melhor é o Le Chatelier, no seu princípio que trata sobre temperatura, pressão e concentração. Falando então sobre temperatura, existem duas coisas que podem acontecer, ou ela aumenta ou ela diminui. Suponhamos então que a temperatura de uma reação aumente. Com isso, para voltar ao equilíbrio, o universo vai querer com que a temperatura diminua novamente. E quem é justamente responsável por fazer esse trabalho é aquela reação que absorve o calor, chamada de endotérmica. Por isso que o Le Chatelier falou que se a temperatura de uma reação aumentar, para voltar ao equilíbrio, a endotérmica fica mais rápido, o deslocamento é feito para o lado dela, para que ela absorva o calor que está em excesso. Já se a temperatura for diminuída, é o raciocínio inverso. A exotérmica ela vai ficar mais rápida e o equilíbrio vai deslocar para o lado dela, para que seja liberado aquele calor que está em falta. E a análise da temperatura ela é muito especial, porque dentre essas três é a única que muda a constante de equilíbrio. Vamos pegar o exemplo de se uma reação endotérmica for direta e a temperatura aumentar. Isso significa que a gente vai ter mais produtos, no caso a concentração deles vai aumentar também, e vamos ter menos reagentes, porque a concentração vai diminuir. E como a constante de equilíbrio é sempre produtos dividido pelos reagentes e a gente tem mais reagentes, a constante vai aumentar porque na fórmula estaria no numerador sendo diretamente proporcional. Já se a direta for exotérmica e a temperatura aumentar, teremos menos produtos, porque a concentração diminui, e mais reagentes, porque a concentração dos reagentes aumenta. Nesse caso, é o raciocínio inverso também, a constante de equilíbrio ela vai diminuir. Seguindo essa lógica de que o universo sempre busca voltar ao equilíbrio, falemos então sobre a concentração, que pode aumentar ou diminuir também. No caso, se a concentração aumentar, o deslocamento vai acontecer para o lado oposto da reação. Como assim? Vou explicar. Suponhamos que a concentração dos reagentes aumente. Então, o universo, para voltar ao equilíbrio, vai querer com que essa concentração diminua. E para que isso aconteça, os reagentes eles têm que ser consumidos da maneira mais rápida possível e por isso o deslocamento é feito para o lado oposto, para o lado dos produtos. Já se for a concentração dos produtos que aumenta, o raciocínio é inverso. O deslocamento acontece para o lado dos reagentes para que esses produtos eles sejam consumidos mais rapidamente. E se a concentração for diminuída, o deslocamento ocorre para o mesmo lado. Suponhamos então que diminua a concentração dos reagentes, então o universo vai fazer com que a reação desloque para o próprio lado dos reagentes para que eles sejam formados mais rapidamente e a concentração aumente novamente para voltar ao equilíbrio. Já se a concentração dos produtos diminuir, vai ser deslocado para os lados dos produtos para que eles sejam também formados de maneira mais rápida e volte à situação de equilíbrio anterior. E reparem que sempre quando a gente trata de concentração, alterar a quantidade de sólidos na reação não muda nada nessa análise, porque os sólidos têm a concentração constante. Agora, tratando de pressão, também pode acontecer duas coisas, ou a pressão aumenta ou diminui. Caso a pressão aumente, esse deslocamento ocorre para o lado que tem menos partículas, para que essas partículas que estejam em menor quantidade sejam formadas mais rapidamente e, portanto, exerçam menos pressão e se volte ao equilíbrio. Porém, se a pressão for diminuída, esse deslocamento ocorre para o lado de maior número de partículas, para que essas partículas elas exerçam mais pressão ao serem formadas mais rapidamente. E aqui eu tenho que ressaltar que a análise de pressão ela só vale para os gases,
porque são aqueles que de fato estão exercendo pressão sobre o sistema. Então, aumentar a pressão faz o deslocamento ocorrer para o lado de menor número de mols de gases, e diminuir a pressão faz com que seja deslocado para o lado de maior número de mols gasosos. Notem também que em momento algum eu falei sobre catalisador, porque eles não estão nesse princípio do Le Chatelier, uma vez com que eles aumentam a velocidade tanto da reação direta quanto da inversa, não prejudicando esse equilíbrio. Tendo entendido tudo isso, então, está na hora de falar sobre ácido e base. O que é um ácido? É basicamente uma molécula que, quando é jogada na água, ela se ioniza e libera o tal do H+, que é um hidrogênio com carga positiva. Já a base é aquilo que, quando é jogada na água, se ioniza também, mas dessa vez liberando OH-, que é uma hidroxila com carga negativa. E isso traz um problema imenso, porque na vida real, essa liberação de H+, e de OH-, ela não ocorre por completo. Na verdade, é só uma porcentagem do ácido ou da base que realmente acaba se ionizando. E o que isso muda para nós, meros estudantes mortais do ensino médio? Que isso proíbe a gente usar a fórmula do Kc da mesma maneira que a gente usava. Porque se é apenas uma parte que é ionizada, quer dizer que apenas uma parte se torna realmente os produtos. Então toda a história muda e o Kc passa a se chamar Ki. Essa porcentagem que se ioniza do ácido ou da base, ela também tem nome, é o grau de ionização, que na fórmula aparece como alfa. Quanto maior é esse alfa, mais forte é o ácido ou a base, e quanto menor é o alfa, mais fraca é a base ou o ácido. E agora vem uma observação e uma dica que salva a nossa vida. Nas fórmulas, a gente não pode usar o alfa de forma percentual. Então, nada de colocar o 80 do 80% na fórmula. Você tem que transformar isso por um número decimal, que no caso seria 0,8. E o alfa na química, ele pode ser desprezível, ou seja, ele pode ser cortado da conta se tiver no lado de baixo de uma fração, caso ele seja menor ou igual a 5%, que é 0,05 na fórmula decimal. Bom, agora falando de Ki, que é a constante de ionização, ela é muito parecida com a fórmula do Kc. Para ácidos, ela muda de nome novamente e se chama Ka. Ela é nada mais, nada menos do que a multiplicação entre a concentração de H+, e a do ânion liberado, dividido pela concentração do ácido original. Já para bases, o Ki passa a se chamar Kb, B de base, e é nada mais, nada menos também do que a concentração de OH- vezes a concentração do cátion que sobra, isso tudo dividido pela concentração da base original. Vale também ressaltar que quanto maior essa constante, mais forte é o ácido ou a base e vice-versa também. Porém, nunca se esqueçam de uma coisa que é muito importante. Se aparecer a água nessa reação no meio ou nos reagentes, geralmente, vocês nunca devem colocar a água nessa conta. Outro conceito muito importante também é o de molaridade, que é o Mzão na fórmula, que é nada mais nada menos do que aquela concentração que a gente está acostumado a medir em mol por litro, que às vezes aparece em mol vezes litro a menos 1, mas o que realmente importa para ácido e base é justamente aquela questão de a concentração de H+ ou de OH- não ser 100% na maioria dos casos. Então, para você descobrir a concentração real do H+ ou do OH-, é necessário multiplicar essa molaridade pelo grau de ionização, que é o próprio alfa. Lembrando que essa molaridade ela pode ser também desprezível caso seja menor ou igual a 10 a menos 3, que na forma decimal é 0,001. Enfim, mas por que eu estou explicando isso tudo? Para que vocês estejam aptos a usar a tal da lei da diluição, que pode ser feita quando se conhece o alfa, que é o grau de ionização, ou quando não se conhece o alfa. No primeiro caso, é fórmula que vocês têm que decorar, sendo Ki igual a molaridade vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. E vejam que aqui aparece um alfa do lado de baixo da fração. Então sempre se lembrem que se o alfa for menor ou igual a 5%, que é 0,05, vocês podem desconsiderar esse alfa e aí sobra apenas o 1. Já quando não se conhece o alfa, a história é um pouco mais difícil. Vocês têm que montar uma tabela em que nas linhas tem o início da reação, a reação propriamente ocorrendo e a linha do equilíbrio. Já nas colunas, vocês têm que colocar a coluna do reagente, o íon positivo e o íon negativo. Eu coloquei dessa forma porque isso vale tanto para ácidos ou para base. No caso do ácido, o íon positivo é o H+, e no caso da base, o íon negativo é o OH-. Bom, como qualquer reação normal, no começo a gente só tem reagentes.
Então vocês colocam nesse lugar da tabela a concentração total desses reagentes, que é justamente a molaridade, é o emisão, enquanto não há nenhum íon positivo nem negativo sendo produzido ainda. Já a reação propriamente é o momento que está ocorrendo essa ionização, por isso que todos eles têm a concentração igual a molaridade vezes esse grau de ionização. Já na linha do equilíbrio, que é aquela que realmente importa, tanto o íon positivo quanto o negativo vão ficar com aquela concentração ionizada, que é a molaridade inicial vezes o grau de ionização, que a gente já aprendeu, mas o reagente ele é aquilo que sobra, ou seja, a concentração total, que é a molaridade, menos a concentração ionizada, que é a molaridade vezes o grau de ionização. E depois de ter feito todo esse rodeio, vocês pegam a linha do equilíbrio e colocam tanto na fórmula do Ka, se for um ácido, quanto na fórmula do Kb, caso estejamos tratando de uma base. Bom, mas vocês devem estar se perguntando, mas em relação à água, o que acontece? Será que se eu tacar água na água, ela é ionizada e vira um ácido ou uma base? Não. Na verdade, a água ela é meio que os dois. Ela sofre a autoionização e é formado tanto o H+, quanto o OH-, fazendo com que a sua constante seja um pouco diferente do Ki e do Kc. A constante de equilíbrio da água é chamada de Kw, que é o K-Water, que ela é nada mais nada menos do que a multiplicação entre a concentração de H+, e a concentração de OH-. Lembrando que em condições ambientais, vulgo 25 graus Celsius, ela é exatamente igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. E aqui a gente tem algo muito intuitivo, porque se a concentração de H+, ela for maior do que a de OH-, quer dizer que está ácido. Já se a concentração de H+ for menor do que a de OH-, é porque está básica, está alcalina essa água. E se for igual, é porque a água está neutra. E sim, existe uma maneira de medir quão mais ácido ou quão mais básico está esta água a partir das chamadas escalas de acidez e basicidade, conhecidas popularmente como pH e pOH. O pH, que é o potencial hidrogênio-iônico, olha só que nome interessante, ele é nada mais nada menos do que o logaritmo da concentração de H+, porém com o sinal trocado. E lembra que quanto maior for o pH, mais básico. Sim, isso é meio estranho. Mas quanto menor for o pH, mais ácido que ele é. Esse negócio de parecer estar trocado é por causa do menos log da fórmula. Já o pOH, que é o potencial hidroxiliônico, é o logaritmo da concentração de OH- com o sinal trocado. E quanto maior o pOH, mais ácido. Já quanto menor o pH, mais básico. E vocês se lembram que eu ia explicar como funciona o logaritmo de uma maneira muito mais simples e intuitiva? Bom, na escola a gente aprende as coisas em uma ordem de dificuldade. Primeiro aprendemos a somar, depois a multiplicar e depois a realizar potências. O logaritmo é uma operação matemática maravilhosa, pelo simples fato de ela conseguir fazer com que você volte atrás nessa ordem de dificuldade. Como assim? Se tiver um logaritmo sendo aplicado a uma multiplicação, isso transforma numa soma de logaritmos. Já se tiver aplicado a uma potência, por exemplo, isso se transforma numa multiplicação entre o expoente da potência e aquele número que está na base dessa potência. Então gravem isso, o logaritmo é aquilo que volta uma operação atrás. E uma coisa que vocês realmente têm que decorar é que o logaritmo de 1 é igual a 0 e o logaritmo de 10 é igual a 1. Isso não tem como vocês não decorarem, porque vai ser muito importante para cortar ou cancelar alguma coisa em uma eventual fórmula que vocês forem usar. Tratando então de condições ambientes, vulgo 25 graus Celsius, então o pH e o pOH, quando somados, eles resultam em 14. Então eu dou uma dica aqui para quem gosta de cortar caminho no meio da prova, e ela só vale para uma reação ocorrendo em condições ambientes, que é 25 graus Celsius. Por exemplo, o exercício te dá o pOH e pergunta a concentração de OH-. Isso é nada mais nada menos do que 10 elevado ao pOH, só que com sinal negativo. Então, se, por exemplo, o pH for igual a 5, quer dizer que a concentração é 10 elevado a menos 5. Já se você receber o pH, é a mesma história. Se perguntar a concentração, você pega 10 elevado ao pH, porém com um sinal negativo. E, gente, por favor, eu peço para que vocês nunca se esqueçam da existência da poderosa regra de 3, que está aí para ajudar caso vocês precisarem, se der tudo errado.
E também nunca se esqueçam de usar unidades de medida correspondentes ou equivalentes. Por exemplo, nada de usar litro no mesmo exercício que você está usando metro cúbico. Não, para, pensa e coloque as unidades de medida sempre da forma correspondente, de maneira que estejam conversando entre si. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de toda essa história. Caso tenha alguma dúvida, é só me mandar aí no WhatsApp ou em qualquer outro meio de comunicação. Um abraço, valeu, falou e até a próxima!